Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, estou aqui mais uma vez na companhia de Guilherme Longo e conosco sempre Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN, semana de final do campeonato. Chegou a hora. Exatamente. Depois de uma grande temporada, independentemente do que acontecer nessa grande final em Barcelona, já dá para dizer que foi um dos campeonatos mais legais aí da história recente da MotoGP, e teremos o duelo final entre Jorge Martin e Pecco Bagnaia em Barcelona, por conta de tudo que aconteceu em Valência. Mas, Fausto, já chamo a sua manifestação e o seu rap inicial em decorrência do que esperamos para este grande duelo entre os dois pilotos. Seja bem-vindo, Fausto. É isso. Ei, Carlos Costa. Oi, Guilherme Longo. Salve, rapaziada, ligada no podcast. Todo mundo aqui ansioso com a grande final da temporada 2024 da MotoGP em Barcelona, né? Substituindo a etapa de Valência, que tradicionalmente fecha o ano e abre o ano seguinte, né? Porque teremos testes na terça-feira também em Barcelona. O Grande Prêmio está sendo chamado de Grande Prêmio Solidariedade de Barcelona, e toda a renda será revertida em benefício da comunidade valenciana, que tem atravessado um período dificílimo, mais de 200 perdas humanas, patrimoniais, estradas arrasadas, estrutura muito afetada. Então, essa iniciativa de levar para uma outra pista foi importante, fundamental, até porque o título está em aberto, meio em aberto, mas está em aberto na classe principal, a MotoGP, e todo mundo deixando ou querendo deixar uma boa impressão nessa última etapa, porque a última impressão é a que fica. É isso. Guilherme, para além do título, que é o óbvio aí de uma final de campeonato que ainda está com o seu campeão em aberto, a gente tem algumas nuances, né? Algumas delas, inclusive, correlatas à disputa pelo título, porque é uma oportunidade de ouro para o Jorge Martin, é uma situação difícil para Pecco Bagnaia na medida em que Marc Marquez chega à Ducati oficial ano que vem. Então temos algumas nuances aí para ficar de olho nesse final de campeonato em Barcelona, Gui. Não, sem dúvidas. Primeiro, salve, salve, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. É uma semana que a gente tem que ficar de olho em várias disputas. É a disputa pelo título entre Pecco Bagnaia e Jorge Martin, é a disputa pelo terceiro lugar entre Enea Bastianini e Marc Marquez, é a briga do melhor do resto entre Pedro Acosta e Brad Binder, valendo inclusive a posição de Alfa na KTM ano que vem. Tem muita coisa em jogo esse fim de semana. E só pontuar uma questão, né? O Fausto falou sobre o GP da Solidariedade. Foi anunciado que toda a bilheteria vai ser revertida para a recuperação da região de Valência, e até para a galera que está assistindo, talvez pode estranhar, né, ter um público menor no autódromo semana que vem, mas é porque não vai ter tempo de montar todas as estruturas temporárias. Foram colocados, se eu não me engano, aproximadamente 9.800 ingressos à disposição, mas mesmo assim a gente já está falando de uma renda potencial, 19 mil ingressos, perdão. Uma renda potencial de quase 2 milhões de euros, o que seria aí uma boa ajuda já para o pessoal de Valência, que tanto está sofrendo com essas inundações. Toda ajuda é bem-vinda, eu acho que o simbolismo também é importante, né? Etapa que, aliás, do ponto de vista de pilotos, tem alguns asteriscos aí. Michele Pirro, Miguel Oliveira, como é que tá essa situação, Guilherme? A VR46 não vai repetir o André Iannone para esse fim de semana. Iannone correu o GP da Malásia, substituindo o Didiano Antônio, que já está nos procedimentos da cirurgia de ombro, volta só na pré-temporada do ano que vem. Então o Iannone fez o GP da Malásia e agora Michele Pirro assume a moto da VR46. Já a situação do Miguel Oliveira está suspensa, ele ainda vai passar por um exame, ele tem que ser liberado pela equipe médica da MotoGP, mas vamos ver se ele consegue fazer aí a final, que seria também a despedida dele da Trackhouse, ele que vai ano que vem ser piloto da Pramac Yamaha, não mais Pramac Ducati. É isso aí, Fausto. Agora olhando para as disputas na pista, trazendo já o noticiário embutido aqui nesse bloco inicial do programa, mas Jorge Martin vai para a Aprilia ano que vem, depois desse período todo aí na Pramac Ducati, né? O Giben traz também esse destaque sobre a equipe que vira satélite da Yamaha ano que vem, mas quão, digamos, pressionado o Jorge Martin chega por ele mesmo na seguinte perspectiva: talvez seja a única chance dele de conquistar um título mundial na MotoGP. Pois é, o Martin fez uma temporada muito boa, especialmente comparando com o ano passado, e tem 8 chances de fechar o título já no sábado, né? Se ele ganhar a corrida sprint, ele é especialista em corridas sprint, né? Tem
ele tem o maior número de vitórias nessa competição de sábado, ele, independente do resultado do Bagnaia, já garante o título antecipadamente. Ele tem 8 combinações de chegar também a esse título já no sábado, porque ele tem 24 pontos de vantagem em 37 possíveis, que serão 25, né, no final da corrida sprint. Então, ele precisa de mais 2 pontos, né? Mais 2 pontos para chegar com 26 no domingo e passear na pista e festejar com a turma de Barcelona. Porém, é o auge da carreira dele. Tomara que ele consiga, é um desafio imenso, né? Já tivemos várias opiniões divergentes em relação a isso, porque o Pecco Bagnaia, em GPs completos, tem 10-3 em vitórias contra o Martin, né? Se fosse apenas as corridas de domingo, como era até 2022, quem teria 24 pontos de vantagem seria o Bagnaia, em 25 possíveis, quer dizer, o título estaria na mão do Bagnaia, mas isso não aconteceu. As corridas sprint o Jorge Martin nasceu para correr esse tipo de prova, né? Prova menor, com menos preocupação com desgaste de pneus, e o Bagnaia é um piloto mais cerebral. O Martin é super veloz e o Bagnaia, ele depende do ajuste da moto para andar bem, e ele vai acertando as regulagens, as suspensões, os mapas de potência ao longo do fim de semana. Então, na sexta-feira já tem a definição de Q1, Q2, sábado tem um treino livre, mas já preparando para quem vai decidir o grid, já tem a corrida sprint. Isso tudo atrapalha um pouco o planejamento dele, que em 2022 ele conseguiu recuperar mais de 90 pontos de atraso em relação ao Quartararo, e agora tem aí, depois da queda, e mais uma queda na sprint, é a quinta queda de 8 abandonos, 5 foram em corridas sprint. Depois dessa última queda dele na Malásia, agora ele ficou com uma situação bem difícil, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer. O Martin pode chegar até na 7ª colocação, desde que o Bagnaia não pontue, para garantir o título já no sábado. E só falando sobre os 2 pilotos que vocês citaram, né, que o Guilherme citou, o André Iannone deu uma declaração muito interessante. Ele falou: eu não tenho preparo físico para pilotar essa moto. E a moto exige demais de preparo físico. O Iannone tem 35 anos, ficou praticamente 5 anos fora da MotoGP. Então, além das mudanças tecnológicas, as exigências físicas são muito grandes, né? E ele falou assim: pelo menos eu cheguei na frente do Bautista, andei melhor do que o Álvaro Bautista, que também não gostou nada disso, e o Bautista tem 39. Então, eles estão discutindo por pontos que não são relevantes, mas foi importante para o Iannone mostrar, e mostrou especialmente na sexta-feira, onde ele conseguiu um top 10, que ele continua sendo rápido e vai andar bem na Superbike. E o Miguel Oliveira, tomara que ande, né? Mais do que preocupado com a despedida da Aprilia, onde ele foi muito mal esse ano, ele está querendo fazer o teste de terça-feira, será o primeiro teste dele na Yamaha. Tomara que ele consiga passar no exame médico, porque ele se machucou na Tailândia e foi na mão, punho direito, né? Então ele colocou 11 parafusos e uma placa no punho, e a mão direita é super exigida nas competições, em qualquer modalidade, em qualquer cilindrada, especialmente, como o Iannone citou, numa moto tão exigente fisicamente como é o protótipo da MotoGP. Mas esse ponto do Fausto é pertinente, porque tem o teste pós-GP, né? É algo que a gente até nem tinha registrado. Mas, Gui, voltando ao Martin, é uma situação ali interessante, né? Porque, tudo bem, a gente fala das sprints, eu acho legal trazer como isso é um calcanhar de Aquiles do Bagnaia ao longo do campeonato, mas tem as quedas dele nas corridas principais. E aquela coisa, talvez se o Martin não tivesse ido tão bem em algumas das sprints, ele teria sido mais agressivo nas corridas principais, mas vai para a Aprilia ano que vem. Uma boa vantagem, se quiser até falar dessa questão matemática aí que o Fausto traz sobre possibilidade de título. Agora, ele deve estar pensando, cara, eu tenho que ganhar esse campeonato, senão não sei quando que essa oportunidade vai surgir de novo. Ele não vai ter outra oportunidade nessa era de regulamentos. Com os motores congelados a partir do começo do ano que vem, a gente sabe que 2025, 2026 é da Ducati. A Aprilia não vai dar um salto, a Yamaha não vai dar um salto, a Honda, ninguém vai dar um salto para superar a Ducati nesses 2 anos. São 2 títulos que já estão encaminhados para a marca italiana. Então o Martin, ele tem consciência de que essa é a oportunidade dele, senão ele vai ter que esperar mais 2 anos e ver se a Aprilia consegue entregar uma boa moto em 2027. É complexo o negócio, então ele realmente tem que ir com tudo, e eu acho que, dado o Fausto trouxe muito bem o histórico do Martin indo bem nas sprints e o Bagnaia indo bem nos GPs, e eu acho que o Martin vai com tudo no sábado. Ele vai querer brigar esse título no sábado, que é para ele a coroação de um ano muito cerebral em que ele soube onde que era o ponto forte da campanha dele, as sprints.
são 240 pontos em jogo. E ele pode cair na sprint, que ainda tem o sábado, Sim. o domingo, aliás, para administrar. Mas é que pelo menos assim, se ele consegue o título já no sábado, aí vem a força do Bagnaia no domingo, né? E aí pode bater o desespero no Martin, não querer ser tão cauteloso, e aí cai, Bagnaia vence, pumba, reviravolta. Então eu acho que realmente o Martin vai com tudo no sábado e seria muito legal ver esse título decidido no sábado, por mais que a gente torça, né, que fique para a última corrida, não sei o quê, mas seria a coroação da campanha do Martin, uma campanha muito construída nas sprints. Até pelo adeus dele a Ducati, eu acho que tem ali um fator interessante se porventura ele se confirmar campeão. Agora, do líder para o vice-líder e atual bicampeão mundial consecutivo da MotoGP, Fausto, Pecco Bagnaia, ele tem aí essa fraqueza frente ao Jorge Martin nas sprints, mas tem uma fortaleza na corrida principal, embora o Martin tenha ido muito bem nas corridas principais esse ano também, mesmo quando não ganhou. Importante que se diga isso, a gente até debateu no podcast da semana passada esse aspecto. Como é que você acha que cada um deles vai encarar esse fim de semana do GP em Barcelona? Pois é, assim, é meio difícil de prever, né? Porque o Martin não precisava fazer nada do que fez, e foi espetacular o que ele fez na Malásia, em Sepang, né? Ele bastava uma segunda colocação e ele trocou de posição 16 vezes em 3 voltas com o Pecco Bagnaia. O Bagnaia estava arriscando tudo, mas ele não precisava arriscar tudo, mas é o temperamento dele, né? Então, o Martin, acredito que queira resolver isso logo no sábado para passear no domingo. Mas ainda que ele caia e o Bagnaia vença, ele vai tirar 12 pontos, vai ter 12 pontos de atraso ainda para recuperar no domingo, né? Dificilmente isso vai acontecer. Nos últimos 11 anos, 6 decisões na última etapa aconteceram na MotoGP e apenas um virou, né? Apenas um chegou lá em segundo e virou o jogo, que foi o Jorge Lorenzo em 2015. Por quê? Porque o Valentino foi punido em Sepang, largou em último e tudo mais. Então, o favoritismo é todo do Martin e é uma chance que ele não pode desperdiçar, porque ele não vai estar na Ducati no ano que vem. O Casey Stoner deu uma entrevista para a Gazeta dello Sport agora recentemente e falou, como sempre, com muita transparência, muita clareza, muita sinceridade, e falou, eu acho que a Ducati agiu mal em não aceitar a proposta do Marc Marques de ter uma moto 2025 na equipe Gresini, lá com o irmão dele, com a família dele, com a Padovani, com os Gressinis todos lá, porque eles manteriam o Bastianini, não seria provável isso, o mais provável era eles trazerem o Martin, que já espera há tanto tempo, que está fazendo uma temporada soberba, e não desequilibraria tanto as forças, né? E, inclusive, o Stoner, que vai correr no motocross esse fim de semana, numa prova de fora da estrada na Itália, ele falou, olha, olho na Ducati, é melhor o Martin fechar esse título o quanto antes, porque eu conheço a Ducati e a Ducati pode manipular alguma coisa para manter esse número 1, que é claro que eles querem manter, né? E o Didi Dalinha, em resposta a essa declaração do Stoner, falou assim, não, se vier um título, é um título da Ducati, ainda que o número 1 se vá, nós vamos comemorar como um título da Ducati, não importa a cor da moto ou a cor do macacão. Porém, os bastidores estão cheios de teorias da conspiração. E essa é mais uma delas, é mais um ingrediente para que o Martin tenha em mente que ele só depende dele para fechar esse título já na corrida sprint, onde ele tem mostrado um talento inigualável. Ele é mais rápido que o Martin e isso se revela com muita flagrância, com muita transparência nas provas de sprint. O Fausto jogou um IC maravilhoso, né? E se a gente tivesse ano que vem Bagnaia e Martin na Ducati, Marques ainda na Gresini, os 3 com a GP25? Essa temporada já está sendo histórica. Uma dessa seria uma temporada absurda, assim, considerando campeonatos fora do mundo do esporte a motor. Seria um negócio de outro mundo. 3 pilotos no nível altíssimo, competindo com a mesma moto. Cara, teria sido muito legal. O ano que vem já vai ser legal, Bagnaia versus Marques, mas essa seria incrível. Sim, sem dúvida. Mas o fato é que Marques chega na Ducati oficial, Martin se vai para a Aprilia, mas Pecco Bagnaia está numa situação difícil, na medida em que, se não conquista o título nesse ano, chega com ali uma grande interrogação para enfrentar ninguém mais, ninguém menos que Marc Marques. A reputação de Pecco Bagnaia está em jogo nessa final do campeonato, para além do título em si, Guilherme? Eu acho que a reputação é uma palavra muito forte, mas
joga as perspectivas dele para 2025 com muita dúvida, muita sombra. Eu já falei aqui algumas edições atrás, né, que se fosse para apostar hoje, eu aposto que ano que vem Marc Marquez conquista o heptacampeonato da MotoGP, o Enya do Mundial de Moto Velocidade como um todo. E pro Pecco perder esse campeonato é um belo golpe. Pra Ducati também é um belo golpe. A gente teve foi o Tardosi, se eu não me engano, que falou algumas semanas, né, que ele se sente incomodado em ver o Bagnaia em segundo na classificação, sendo que ele tinha vencido metade das corridas da temporada. Culpa muito do Bagnaia, né, que desperdiçou muitos pontos e agora vai ter a carne dos pescoços das carnes de pescoço do lado dele. Então, pro Bagnaia essa conquista, né, essa perda do título é um grandíssimo soco no estômago e já joga ele para 2025 começar numa posição mais debilitada frente ao Marques, que tá no melhor momento desde que chegou na Gresini, agora plenamente adaptado à Ducati, animado com o fato de que ele vai ter uma moto do ano atualizada em 2025, então pro Bagnaia é muito difícil. Fausto, além do título, reputação em jogo pro Bagnaia, ou você concorda com o Guilherme que é forte essa taxação? Eu concordo com o Guilherme. Eu acho que o prestígio do Bagnaia não vai se abalar pelo fato dele perder o campeonato. Ele está na beira de perder o campeonato, né? Mas ele já demonstrou, não só esse ano, mas no ano passado, no ano retrasado, no título da Moto2, que ele é um piloto super elegante, é uma pessoa, sabe, inspiradora. Ele não vai muito na linha do Valentino Rossi de criar polêmica. Ele disse que não correria em Valência se a corrida fosse lá, e eu não tenho dúvida que ele não correria mesmo, entendeu? Não tem dúvida. Independente, ele falou na quinta-feira, né? Antes de saber o resultado da Malásia. Então, eu acho que ele tem uma qualidade muito boa. Ele raciocina, ele é super inteligente e, mais do que isso, super elegante, super respeitoso. Agora, eu não tenho dúvida que ele e o Martin dentro da garagem e o Marc Marques faria por merecer a moto da Gresini, mais do que eu acho que o Fábio Di Gianantonio faz por merecer na VR46. Não sei qual foi o meandro, a nuance, como vocês falaram, da negociação, mas eu acho que o Bagnaia vai, ainda que perca o título, vai com tudo para 2025, e a prioridade da garagem eu acredito que vai continuar sendo ele, pelo menos até a gente ver os primeiros resultados. Vamos ver essa pré-temporada. Terça-feira não vai significar muita coisa, é um primeiro contato, mas está todo mundo de olho nos tempos do Marc Marques com a GP25, mas ao longo da temporada a prioridade vai mudar em relação aos resultados, e vai ser mais fácil de mudar do que está sendo em 2024. Você tirar a prioridade de um piloto de fábrica para jogar para uma equipe independente é bem mais difícil do que você, dentro da garagem, distribuir os pontos. Lembrando que já aconteceram várias controvérsias, especialmente quando conviveram Lorenzo, né, e Dovizioso na garagem. Então, e a Ducati não prima por ter muita paciência, né? Ela vai jogar para cima do que estiver dando mais retorno, como, aliás, qualquer esporte prima por fazer. Boa lembrança do Fausto, aliás, mas o Fausto citou, né, a pós-temporada aí, com os tempos de volta de Marc Marques com a GP25, que a galera vai estar de olho. Eu me foco agora no Marc. Você disse, está no melhor momento desde a chegada a Gresini, plenamente adaptado, já também sem qualquer pretensão de título, por mais que ele mesmo no meio do campeonato não falasse que não tem essa história, mas ele tem algo a perder nessa final de campeonato, porque tem ali a briga entre ele e o Bastianini pelo terceiro posto. Eu acho que o Bastianini tem mais a ganhar do que o Marques a perder nessa disputa interna. Eu acho que o Marques ele só tem a perder em uma situação: se ele derrubar o Bagnaia e ele for o causador da perda do título. Eu acho que é a única situação. Do resto, o Marques vai para esse fim de semana para aproveitar, tá correndo em casa, na frente do público, etc. A não ser que ele de fato derrube o Pecco da moto, ele não tem nada a perder esse fim de semana, porque se ele derrubar o Pecco da moto, aí o caldo vai azedar pro lado dele. Até porque o Bastianini tem a moto do ano, então ele tem o argumento para ser o terceiro colocado. Que ele tem a deficiência do maquinário. Fausto, o Marques tem algo a perder, ele vai derrubar o Bagnaia nessa final aí ou não? Para derrubar alguém, derruba o Martin, né? Justo. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Marques tem consciência dessa situação, passou por aquele período de 2015, se recuperou, viveu toda essa dificuldade de 2020 para cá, então
Então, eu acho que já na Malásia ele respeitou o duelo à frente dele, ficou esperando para ver se sobrava alguma coisa para ele, mas não quis interferir diretamente no desfecho. Eu acho que o Bastianini tem uma certa vantagem, apesar de estar um ponto atrás do que ele na briga pelo terceiro lugar, porque tem uma GP24 e a gente vai estar numa pista que tem uma reta de 1.047 metros, né? Uma pista que tem 8 curvas para a direita, não é o forte do Marc Marquez, ele ficou sequelado depois do problema no braço direito. Então, eu acho que as características da pista vão ajudar o Bastianini nessa briga. E é uma pista que vai ajudar as Aprílias, né? Tomara que o Aleix Espargaró, que venceu a sprint, já tivemos corrida nessa pista em maio, em condições muito diferentes, né? Temperatura já primavera, verão, né? Temperatura muito mais alta, mas o Aleix Espargaró fez a pole, venceu a sprint. Na corrida principal, quem venceu? Bagnaia. Mais um motivo para o Martin garantir esse título logo no sábado, se puder, e vai fazer o possível para isso. Porém, eu não vejo o Marc Marquez interferindo nessa briga, mas eu vejo o Marc Marquez tendo dificuldade para conter o Bastianini, que quer sair da Ducati, quer sair da equipe oficial Ducati, com pelo menos um top 3 no campeonato, que vale plata, né? Que vale dinheiro para ele e nessa ida para a KTM no ano que vem. Vamos falar do Bastianini agora, Gui. É bom o gancho que o Fausto nos dá, mas vale o registro da despedida do Aleix Espargaró, aí vai ser um momento especial sem dúvida, mas essa ida do Bastianini para a KTM em 25 é um ponto interessante, porque vai para a equipe satélite e sai também da máquina mais desejada, a Ducati, de fábrica atualizada, indo para um novo contexto, no qual Brad Binder e Pedro Acosta, do qual trataremos na sequência, chegam aí no próximo ano como os líderes. O Bastianini, o que ele tem que fazer para chegar com moral, para além do óbvio que é ficar na terceira posição do campeonato? Mas você acha que ele vai querer ganhar a corrida e bater roda lá com o Martin e o Bagnaia? Aliás, vamos só trazer uma curiosidade aqui pro público, né? A gente já comentou antes, mas ano que vem a Tech 3 ela deixa de ser chamada de Gas e volta a ser só Tech 3 KTM, como era nos anos anteriores. Pro Bastianini, eu acho que conquistar o terceiro lugar no Mundial é meio que lavar a alma. Porque, vamos lembrar, o Bastianini ele consegue a vaga na Ducati oficial em 2023, em meio a uma temporada muito caótica, que ele sofre fraturas, ele se machuca, ele perde mais da metade das corridas, a Ducati dá uma segunda chance para ele e fala, continua em 2024. Só que muitas das expectativas que se tinham em torno do Bastianini não foram cumpridas. Não à toa ele passa uma parte do campeonato, não só atrás do Bagnaia e do Martin, mas também do Marques, que tem uma moto inferior à dele. Então, pro Bastianini, eu acho que terminar à frente do Marques, pelo menos, é respirar um pouco mais aliviado e chegar a Tech 3 ano que vem mais tranquilo. Porque, vamos lembrar, ele vai ter uma dupla complicada no que vem. O Eric Vinales vai ser o companheiro de equipe dele. Então, é uma dupla que, se por um acaso a KTM não souber lidar também, pode ter um potencial explosivo aí no meio. Pode ter disputas interessantes ali no meio. E a KTM, como um todo, a gente vai falar na sequência de Acosta versus Binder, mas é um campo minado gigantesco. É um emaranhado de pilotos ali tentando conseguir essa posição de alfa que, olha... Vamos emendar já, porque Acosta e Binder estão muito próximos na classificação antes dessa grande final. O Acosta que vai ser piloto da equipe de fábrica, Gui. Temos uma grande chance de ebulição na marca austríaca ano que vem. Hein? A gente tá falando do quê? 3 pontos separando os dois pra final? É a briga do melhor do resto, o melhor piloto não Ducati da classificação, o 5º lugar no Mundial, e entre os dois futuros companheiros de equipe. Os dois vão estar na equipe oficial da KTM ano que vem. Então... quem terminar na frente aqui já chega com credencial de opa, eu bati você, eu sou mais importante do que você. E pro Binder, isso seria um grande soco no estômago, porque ele vai perder para um novato que tá chegando agora na equipe. Satélite, por mais que seja a mesma moto. Mas... exato, mas ele tá subindo da satélite para a equipe principal. Então pro Binder, isso aqui é primordial. Vencer o Acosta aqui é fundamental. E pro Acosta... ele que chega como o franco atirador basicamente a temporada toda, pra ele a situação de vencer o Binder é perfeito. Ele já chega tipo, ó, eu bati você, então segura aí. Fausto, o caldo vai entornar na KTM ou não? Acho que vai entornar, já tá entornando, né? O Acosta tá na frente do Binder e a briga é grande entre eles. E o Bastianini, pegando a primeira parte da resposta do Guilherme, o Bastianini não tem nada que o prenda, né? Tem 2 pilotos que estão no auge hoje,
e não estarão essa semana e não estarão no auge em 2025, ou pelo menos em posições que deem chances a eles de fazer uma temporada melhor do que a que fizeram, apesar das frustrações do próprio Bastianini. O Bastianini e o Martin, né? Pô, o Bastianini vai sair da equipe de fábrica da Ducati para uma equipe independente, satélite da KTM, e o Martin vai sair de uma moto que é consagrada para uma moto que às vezes funciona, às vezes não. Em Barcelona vai funcionar. A Aprilia tem bons resultados em Barcelona. O Alex Espargaró quase venceu lá, contou a volta errada e tudo mais, mas eles vão sempre bem por lá. Porém, é uma moto menos forte do que a Ducati, que é a suprema na categoria. Então o Bastianini, eu acho que ele não tem muita chance na sprint, né? Porque o forte dele são as voltas finais, é conservar os pneus, e na sprint você já não tem essa dinâmica. Mas na corrida principal, especialmente se o Martin vencer o título no sábado, o que tem uma grande chance, são 8 possibilidades disso acontecer, ele vai estar liberado para atacar. Eu acho que ainda que não vença, ele vai estar liberado para atacar de qualquer jeito, porque está saindo da garagem e vai enfrentar um tiroteio forte lá na KTM, né? E vamos ver como é que ele se sai. Porém, acho que o Bastianini tem uma vantagem técnica, não só em relação ao Marques, mas se estiver inspirado, pode chegar no topo do pódio, especialmente no domingo. Talvez se aproveitando de Martin e Bagnaia ressaqueados, um quiçá pelo título, outro pela perda do título, mas o Fausto citou, né, os dois caras que vão ter ali uma piora de equipamento, o Martin que vai para a Aprilia, o Glorioso Enea Bastianini que vai para a KTM, mas queria focar agora na situação da Aprilia, porque tem um outro piloto chegando, também da Ducati, embora vindo de uma moto do ano anterior, o Marco Bezzecchi, que teve aí anos interessantes nas temporadas anteriores, esse ano um pouco mais discreto, saindo da VR46 rumo à Aprilia oficial de fábrica, né? A configuração da Ducati vai ficar interessante, aliás, no ano que vem, mas eu queria me focar no Bezzecchi, porque ele chega talvez no momento mais... não fede nem cheira da carreira dele na Aprilia, Guilherme. Eu acho que você usou a palavra certa, apagado. Não foi uma temporada de grandes brilharecos do Bezzecchi, e ele vai chegar tendo um grande desafio pela frente. Uma Martin moto... sendo campeão ou não, o Martin chega com moral na Aprilia. Sem dúvidas, o Martin chega para ser o piloto da Aprilia. Ele chega, por mais que tenha essa coisa da moto italiana com o piloto italiano, mas o Bezzecchi está abaixo do Martin. O Martin chega para ser o grande líder desse projeto, de puxar o desenvolvimento da moto de 2027. O Martin, campeão ou não, mas eu acho que especialmente se ele não for campeão, ele vai querer que a Aprilia tenha uma moto campeã em 2027. Então, o Bezzecchi vai ter que correr atrás, ele vai ter que remar, porque ele vai ter um desafio muito grande. E para ele, assim, pelo menos ter um resultado digno nesse último fim de semana. Talvez ali tentar se colocar num top 5, só para poder chegar um pouquinho melhor, porque como foi falado aqui mais cedo, né? O último resultado é o que conta. Então, pelo menos um resultado um pouco mais feliz para fechar essa temporada. Fausto, temporada, sei lá, discreta do Marco Bezzecchi. Pois eu acho que tem 2 motivos para essa temporada abaixo do que ele poderia render, do que rendeu em 2023. A diferença da 23 para 24, que é muito maior do que da 22 para 23, o Bagnaia disse que é a melhor moto que ele pilotou na época e que ele continua achando é a GP22. Então, o Bezzecchi teve esse problema, que é o mesmo que o Marques teve, mas o Bezzecchi estava mais habituado à moto, era para ter tido um pouco mais de desenvoltura nisso. E tem o pneu traseiro novo da Michelin, que adere a uma barbaridade e joga a frente para fora, né? Ele adere tanto que você perde a frente. Várias quedas, inclusive com a GP24, inclusive na Malásia com o Bagnaia, aconteceram por causa disso. E, aliás, o Bagnaia caiu na corrida sprint lá em Barcelona, na primeira corrida sprint, na curva 5, que é uma curva sensacional, onde o Jorge Martin arrasta tudo. Você já deve ter visto, quem acompanha as corridas, as fotos do Martin, as imagens do Martin nessa curva 5, que é uma curva de segunda marcha, 110 lá, arrastando tudo, arrastando o ombro inteiro. Então, eu acho que o Bezzecchi perdeu muitas oportunidades por conta do desequilíbrio da moto em relação aos pneus e em relação à própria reaceleração. Espero que ele faça uma boa passagem pela Aprilia. Eu espero que a Aprilia, assim, espero que o Jorge Martin vença todos os contratempos e leve esse título para a Aprilia, para que ele se movimente e se mobilize para ter um motor melhor em 2025. Os motores vão ser congelados a partir da primeira etapa de 2025. Então ele vai ter de novembro, é um pouco tempo, mas de novembro até fevereiro,
para desenvolver uma nova versão e precisa de dinheiro. E se o Martin levar esse número 1 para a Aprilia, vai ser uma injeção de ânimo para eles evoluírem, e aí o Bezzecchi pode entrar nessa onda e também se dar bem, porque o Martin está indo para lá motivado pela raiva de não ter renovado, de não ter sido chamado pela Ducati oficial, mas o Vinhares está saindo de lá porque disse que a moto tinha problemas crônicos, e o Espargaró também fala isso, né? Os dois vão sair, né? O Espargaró vai se aposentar, o Vinhares vai para a KTM Satélite também, então a moto tem alguns problemas crônicos, superaquecimento, freio motor que não funciona, parte eletrônica inconfiável, então a moto tem potencial, mas não tem os recursos para minimizar essas falhas. Então, tomara que o Martin, chegando lá com moral, com o número 1 ou não, ou com o número dele mesmo, 89, que motive os dirigentes do grupo Piaggio, que é o dono da Aprilia, a meterem a mão no bolso e investirem bastante nesse inverno na Europa para a temporada 2025. Boa. Passamos por Ducati, KTM, Aprilia. Agora o assunto é investimento, o que nos leva às marcas japonesas, Yamaha e Honda, que tem aí uma temporada difícil, a Honda sofrendo até mais do que a Yamaha em 2024. A Yamaha teve ali bons momentos com o Quartararo, o Zarco, volta e meia aparece bem posicionado, mas daqui para frente ainda é uma recuperação como objetivo para as duas marcas. Queria começar com a Yamaha, Gui, puxando especialmente pelo Quartararo, que é o líder da equipe, né, campeão mundial. E o Rins até teve uma temporada de contratempos, lesões e tudo mais, mas vai ser interessante ver esse duelo final entre as duas, que a gente sabe que é um campeonato à parte, e o que daqui pra frente dá pra ver no horizonte pras marcas. Manda, Gui. Eu acho uma situação interessante, especialmente pensando no sistema de concessões, porque agora com o motor congelado, o trabalho de Honda e Yamaha vai ser um pouco mais limitado em relação ao que elas puderam fazer. Yamaha tem essa dúvida, né? Vem aí. Diga, Fausto. A Honda e a Yamaha vão continuar com concessões, né? Ou seja, elas vão poder modificar o motor. Então é uma vantagem. Então, é um ponto interessante. E a Yamaha tem essa questão, né? O motor V4, é o 4 cilindros em linha, o que vai ser? Quando que vai chegar? Quando que vai chegar? E a Yamaha tem um adendo que a Honda não tem pro ano que vem, que são 2 motos a mais no grid. Exato. A Yamaha está fazendo esse trabalho todo apenas com o Fábio Quartararo e Alex Rins. E a partir de terça-feira, vem a Pramac, que vai ter como dupla Miguel Oliveira e Jack Miller. Então, dobra a força de trabalho vai ali se dentro. igualar ao número de motos que a Honda tem, mas na perspectiva atual é uma grande adição, né? Sim, e a gente está vendo que a Honda tem sofrido esse ano. Mesmo o trabalho de desenvolvimento da Honda tem sido mais devagar, tem sido menos propositivo do que a Yamaha. E eu acho que essa é uma palavra interessante. A Yamaha tem sido mais propositiva. O Quartararo falou, eu já corri esse ano com 4 chassis, com 3 versões de motor. E isso ele falou 3 corridas atrás. Então, eu não sei, se for para apostar em algum dos 2 projetos, hoje eu aposto mais no crescimento da Yamaha nesse período do que o da Honda. O da Honda me parece um pouco parado, batendo cabeça realmente sem ter encontrado um norte. Por mais que o Mir fale assim, agora parece que a gente está se encontrando, aí ele vai e cai. O Mir, eu acho, deve ter batido o recorde de quedas essa temporada, deve ter caído em todas as 20 etapas. Então, não sei, assim, eu boto mais fé hoje no projeto da Yamaha do que no projeto da Honda. Fausto, o Gui já entrou no mérito da Honda, eu queria jogar as duas marcas para a vossa análise, mas o que me entristece na estagnação da Honda é justamente o fato de que pilotos do calibre de Joan Mir, campeão mundial, estão numa draga muito grande. O próprio Luca Marini teve temporadas boas na VR46, chega num sofrimento eterno na Honda. A Yamaha tem ali no Quartararo momentos de alento, eu diria, daqui pra frente, Fausto. Pois é, o Marini falou depois da corrida da Malásia, ele está meio desesperado, né? Como todos eles, né? E ele falou assim, pô, a Ducati está destruindo o campeonato. Está destruindo. Ela está vencendo, né? E aí ele falou assim, pô, os caras passam, eles já largam na nossa frente. Aí quando eles caem, eles passam por nós como se nós fôssemos pinos de boliche. Pum, passou. Ninguém sabe. Ele disse que não tem como enfrentar as Ducatis. Ele não falou nada de KTM, nem nada de Aprilia, ele falou especificamente de Ducati. E isso é uma coisa que preocupa, porque a Honda tem um V4 e tem 4 motos, né? A Yamaha não tem um V4 e não tem 4 motos. Terá. Muito provavelmente a gente vai ver esse motor que foi falado em setembro, né,
há 2 meses, funcionando numa pista em testes privados. A gente vai ver, não. A gente vai ouvir falar que esse motor foi posto à prova, dinamicamente montado numa moto, ainda esse ano, ainda em dezembro, né? Então, é possível que a Yamaha tenha esse motor pronto para entrar na pista em meados de 2025, porque a Yamaha não está limitada pelo congelamento, né? Nem Yamaha, nem Honda. A dúvida, para mim, é o seguinte: será que eles vão abrir mão do 4 em linha? Porque não foi isso que o Lin Jarvis falou. A gente só vai usar o motor V4 quando ele for melhor, mais rápido e mais confiável do que o 4 em linha, né? Então, essa dúvida deles, se vão já desenvolver com prioridade máxima o motor V4 ou insistir no 4 em linha pelos resultados e pela experiência que tem, e mais ainda, em 2026 eles vão provavelmente continuar com concessões, se não melhorarem muito em 2025, e a legislação, as regras da MotoGP dizem que você pode usar um motor de até 1.000. Então, se em 2026 eles quiserem, e podem, a meu ver, estão autorizados a fazer isso, podem entrar com o motor 850, porque para eles dividirem o direcionamento entre melhorar o 4 em linha, fazer um V4 1000 e fazer um V4 850, é muito investimento para fazer esses 3 tipos de projetos simultaneamente. Vamos ver o que a Yamaha vai caminhar, como a Yamaha vai caminhar em relação a isso. Mas eu concordo com o Gui que a Yamaha, no momento, está à frente da Honda. E o que também não quer dizer que o V4 seja a solução de todos os problemas. Foi o que disse o Quartararo, foi o que disse o Rins, foi o que disse o Lin Jarvis, foi o que disse o Max Marmorini, que foi o engenheiro contratado para esse projeto. É uma situação interessante, né? Me remeteu um pouco à Fórmula 1 no ano que vem, porque muitas equipes já vão fazer o projeto de 2025 com foco nas regras de 2026. A MotoGP vai ter isso, creio eu, em 26, de maneira diferente, é importante que se diga, mas o orçamento é um aspecto importante, que o Fausto pontuou. Não tem sentido você desenvolver 3 motores simultaneamente. A ideia do Fausto, o regulamento falar, né, até 1.000 cilindradas, é um ótimo golpe de mestre, porque você usa o ano para desenvolver o motor que vai ser a base do ano que vem, e você vai poder botar ele na pista, você vai poder testar ele a exaustão. O problema é convencer o Quartararo a sacrificar um ano em prol de testes, né? Cara, mas essa valeria a pena, porque as outras montadoras, elas não vão conseguir desenvolver a moto de 2026 desse jeito. Colocar o motor na pista para treinar, fazer treino livre, classificação, sprint, corrida. Cara, se a Yamaha resolve fazer isso, é um belíssimo de um golpe de mestre para 2026. Nem que seja com o Miller e o Oliveira. Né? Exato, pode ser também. 2 pilotos experientes, aliás, né, Fausto? Pois aí divide as frentes de batalha, né? E só retificando, é Luca Marmorini, não Max Marmorini, que é tanto italiano. E tem o Max Bartolini também. Max Bartolini também. Mas você ia completar, Fausto? Pode mandar bala. Não, eu acho que, basicamente, Yamaha e Honda estão mais soltas nesse regulamento. Porque a Aprilia, por exemplo, a Aprilia, ainda que reúna os euros necessários, ela vai ter muito pouco tempo para modificar o conceito, né? Ela vai ter... o campeonato começa no último fim de semana de fevereiro. A gente está terminando em novembro. Então, o tempo útil e isso só... taxa de urgência é cara, né? Então, a Ducati não tem essa urgência, porque tem motos vencedoras, a gente vai ver como vai ser a 2025. Não acho que vai ser tão diferente da 2024 assim, como foi a 24 da 23. Por quê? Porque eles venceram 18 de 19 etapas. Então, eles estão muito bem e não tem porquê investir, é o que eu estou falando, investir mais ainda mais que o deles vai estar congelado, como o KTM e a Aprilia vai estar congelado, tendo que pensar em 2027, quando vai mudar tudo, vai mudar a capacidade do tanque, vai mudar a cilindrada, vai mudar a aerodinâmica. Então, é difícil você diversificar investimento quando você não tem uma força comercial tão grande para fazer frente aos gastos nas competições. Bom, vamos ficar de olho aí, melhor dizendo, no que o futuro reserva para as marcas japonesas, os pilotos aí que tem certo peso, né? Cada uma das marcas com o campeão mundial, aliás. E agora a gente nos foca, falando em competidores, no representante brasileiro mais próximo da MotoGP, Diogo Moreira, que vem aí num ano interessante na Moto2. Começou ali numa adaptação que é difícil da Moto3 para a Moto2, mas agora nessa reta final de campeonato, pegando o top 5 e
terá a última oportunidade de mostrar seu talento agora em Barcelona, Gui. Não, o Diogo tá num momento fantástico da temporada. Ele teve ali 2 corridas que ele perdeu por causa da operação, mas se a gente excluir essas 2 corridas, ele tá pontuando as 5, 6 provas consecutivas. E pontuando bem, todas dentro do top 10. Então mostra que ele realmente se adaptou à moto. E agora, para esse fim de semana em Barcelona, é entregar um bom resultado, conseguir mais uma prova na zona de pontos e focar completamente no ano que vem. Porque aí ano que vem a gente pode falar que ele sobe de patamar. Ele se torna um piloto mais experiente dentro da Moto2. Um piloto que aí se espera mais dele. Um piloto que se espera uma briga por poles, por pódios, quem sabe por vitórias, mas pelo menos assim, o final de 2024 do Diogo Moreira, para mim, é muito bom. Fausto, acho que o importante é a margem de evolução que ele apresentou ao longo do ano e o que dá para esperar para 2025 com relação ao Diogo. O que você vê nesse sentido? Pois é, eu assino embaixo de tudo que o Guilherme falou e digo que o Diogo está fazendo uma temporada soberba, espetacular. Ele é um novato, está brigando, ele está liderando por um ponto o novato do ano. Pode ser pela segunda vez o novato do ano, agora na classe intermediária, que é uma classe extremamente difícil, talvez a mais difícil de todas, né? Então ele rebaixou o companheiro de equipe dele, que foi vice-campeão, o Dennis Ford vai andar de Moto3, muito provavelmente no ano que vem, vai receber um campeão do mundo como companheiro de equipe no ano que vem, o Ader Huertas, campeão da Super Sport no Mundial de Superbike, e está fazendo uma temporada muito boa. Só para você ter uma ideia, o Canet conquistou o vice-campeonato na corrida da Malásia. 5 anos depois do vice-campeonato que ele conquistou na Moto3. Então ele foi vice-campeão na Moto3 e passou 4 anos na Moto2 para conseguir um resultado expressivo como esse. E não vai subir para a MotoGP. Então, essa escala da Moto3 para a Moto2 que o Diogo está fazendo com brilhantismo é uma escala muito complicada. É menos difícil você subir atualmente da Moto2 para a MotoGP do que o salto da Moto3 para a Moto2, motor muito mais potente, com muito mais eletrônica, com muito mais ajuda, se aproxima da MotoGP, mas ficou distante do que é a Moto3 atual, e eu acho que talvez a Moto3 mude também para 2027 para acompanhar essa evolução. Mas o Diogo tem todos os predicados, tem todas as qualidades para seguir no ano que vem melhorando na Moto2, chamando cada vez mais a atenção para no futuro subir para a MotoGP sem muita pressa, porque quando você sobe com pressa não dá certo. É o que aconteceu com Augusto Fernandes, com Remy Gardner, que subiu campeão, 2 campeões subiram e não conseguiram se estabelecer na MotoGP, que tem menos motos no grid e é uma disputa frenética, são muito mais dificuldades para se lidar, administrar pneus, administrar toda aquela parte eletrônica. Então acho que o Diogo está se fortalecendo e fará uma excelente temporada 2025 e eu espero que ele termine em 2024 como o novato do ano pela segunda vez. Foi na Moto3 em 2022, que seja na Moto2 em 2024. É isso aí, eu acho que o Fausto passa pelos aspectos que explicam o que de fato o Diogo Moreira conseguiu já fazer, né? Porque se você olha resultado de maneira nua e crua, talvez possa não parecer uma temporada tão brilhante, mas não é porque ele não venceu ou qualquer coisa que o valha, é que ele não fez um bom trabalho, e o salto realmente é um aspecto bastante preponderante nessa análise, para além dos pontos citados, né? O Aron Canet e tudo mais, fora a disputa pelo título aí de rookie da temporada, né, Gui? Com certeza. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, porque muita gente acaba comparando com, por exemplo, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. É diferente. É muito diferente. O salto de performance da Moto 3 para a Moto 2 e para a MotoGP é outro patamar. A gente pega a Moto 3, o Fausto gosta de falar, né? Chega na última volta, tem 10 brigando pela vitória. Na Moto 2, já diminui isso, porque você começa a ter uma hierarquia maior de força das motos. Então, o que o Diogo tem feito esse ano é sim digno de aplauso, e agora a torcida como o Fausto bem falou, que ele conquiste o título de rookie do ano e que ano que vem ele consiga crescer e se colocar numa briga já por pódios, sendo um cara mais consistente no top 5. É isso aí, galera. Falando de piloto brasileiro, temos que falar de motovelocidade no Brasil, e neste último fim de semana tivemos etapa na Moto 1000 GP em Goiânia, penúltima do campeonato. Roda a vinheta que a gente traz os destaques na sequência.
É isso aí, meu povo. Vamos falar um pouquinho de Moto 1000 GP, que fez nesse fim de semana a penúltima etapa da temporada 2024, o GP Pirelli, lá no Autódromo de Goiânia. E você já viu aqui na abertura do quadro, né, se você está assistindo pelo YouTube, um pouquinho aí do que foi essa grande etapa do Moto 1000 lá na capital goiana. Vamos então trazer um pouquinho dos resultados e alguns depoimentos também. Na classe principal, a GP 1000, tivemos vitórias no sábado de Agostinho Donati e no domingo de Ramiro Gandola, Ramiro que já é campeão da classe GP 1000. E o Gandola mandou aí uma mensagem pra gente do podcast. Confere aí. Bueno, realmente un fin de semana muy difícil para nosotros, arrancamos muy bien, el día viernes, con buenos registros, hacer un tiempo más rápido, súper potente, pudimos ganar la Superpole Pirelli. Bueno, en la primera carrera, una caída muy fuerte, no pude terminar la corrida, me golpeé mucho, rodilla, hombro, cabeza, la verdad que es muy difícil, hoy era ser tornado difícil para subir a la moto, lo intenté. Y bueno, la verdad que se dio, cargué muy bien, hice un buen tiempo, no pude terminar a más de 8 segundos del segundo, trabajando mucho con la moto, la verdad que estaba muy sensible desde el piso, la moto patinaba mucho, venía muy difícil, pero bueno, la verdad que realmente un fin de semana increíble, se fue muy fácil, bueno, ahora va a trabajar para Interlagos, que va a ser tierra de oro para allá. É isso aí, minha gente. Esse foi o Ramiro Gandola e vamos continuar falando dos resultados lá de Goiânia. Na GP 600, Eduardo Burr fez a limpa no fim de semana, venceu as 2 corridas, mas quem está na frente é o Pedro Valiente com 224 pontos. Na Motul 300 V-Cup, Heitor Ourinho também venceu as 2 corridas, mas quem está na liderança é o Cauã Rodrigues com 251 pontos. E para fechar, vamos falar das categorias da Yamaha, a R3 Cup e a R3 Talent. Começando com a Talent, Aymon Bocanegra e Mário Salles foram os vencedores do fim de semana. O Aymon é quem lidera a classe, tem 65 pontos contra 61 do Jerônimo Gonzalez. E na Cup, Lucas Gutierrez venceu no sábado e no domingo uma vitória histórica. Isis Carenho é a primeira mulher a vencer na classe, então olha só que resultado legal. E quem está na liderança da Cup é o Fabrício Zamperetti. E agora vamos dar uma olhadinha como é que foi o fim de semana da R3 lá em Goiânia, com entrevistas da Isis e do Mário Salles. Confere aí. Domingo é o dia oficial de corrida aqui pra gente do Yamaha Racing Brasil e aqui em Goiânia o sol resolveu aparecer e fazer realmente aquele domingo inesquecível para nós e nossos pilotos. Hola a todos, estoy muy contenta por haber finalizado en primer lugar en la segunda carrera de la R3 Blue Cup. Nada, agradecer a los sponsors que hacen esto posible. Fue una carrera bastante difícil con mucho calor, pero había que ser muy estratégica. Me sentí con ritmo, me fui tranquila, pensando en cada momento, cada vuelta, cómo lo iba a hacer y la verdad que se logró el primer lugar. Así que nada, muy feliz y quiero mandar un saludo a mi familia y agradecer a Dios por este primer lugar. Bom, terminamos a corrida 2 aqui em Goiânia. Hoje, graças a Deus, deu P1. No finalzinho ali, teve bastante disputa. Acho que foi uma corrida mais disputada do ano aí, vamos dizer assim. Tive uma boa estratégia ali na última volta e, bom, estou bastante contente e agora bora para Interlagos. É isso aí, minha gente. Esse foi o resumão do Moto 1000 GP em Goiânia, que agora volta a acelerar nos dias 7 e 8 de dezembro, o GP Motul em Interlagos, fechando a temporada 2024. E, claro, a gente vai trazer todas as informações aqui para você. Vamos continuar, então, com o nosso podcast. Bom, então aí os destaques do Moto 1000 GP, né? Transmissão aqui na Motorsport TV Brasil, você acompanhou. E, claro, a gente fica de olho na moto velocidade, no motociclismo nacional também, né, Gui? Fausto, aliás, vamos passar os horários da final da MotoGP em Barcelona, Fausto. Traz aí pra gente. É isso, horários bem mais civilizados do que os que a gente tem enfrentado ultimamente, né? Teremos corrida sprint às 9 da manhã de sábado, né, dia 16, e as corridas principais largarão às 7 horas para a Moto 3, 8h15 Moto 2 e 10 horas decisão do título, se não for na véspera, decisão do título da MotoGP, que seja uma festa bonita lá em Barcelona. A previsão do tempo é de sem chuva, muito frio, temperatura máxima 17 graus, mínima em torno de 6 graus. Mais uma preocupação para os fornecedores de pneus e para os pilotos. Então, que dê tudo certo, que seja um final de temporada apoteótico, como o Mundial merece. É isso aí. Valeu, rapaziada. Já manda o brap aí, Fausto. É isso. Valeu, rapaziada. Nos vemos na pista. Aquele abraço. Acelera, Brasil. E você já sabe, depois da final da MotoGP em Barcelona, na segunda-feira, podcast aqui para debater tudo que rolou
por lá com toda a análise, bate-papo e projeção também do que tem por vir, né, Gui? Obrigado por mais programa. É isso aí, valeu, gente, fiquem ligados, vai acabar uma das temporadas mais legais da MotoGP dos últimos anos e a gente vai estar aqui semana que vem para falar tudo sobre o grande campeão da temporada 2024. Então você já sabe, manda o podcast pra galera que gosta de moto velocidade e a gente se vê semana que vem. Galera, um abraço, tchau, tchau.